As pessoas com deficiência enfrentam barreira todos os dias e em todos os lugares. Isso acontece pela falta de acessibilidade. Quando um cadeirante vai a uma loja comprar uma roupa, mas a loja não tem rampa de acesso adequada. Quando uma pessoa com deficiência visual vai a um restaurante e ele não tem um cardápio em braille. Quando o comercial que passa na TV não tem audiodescrição. Ou quando uma pessoa surda não consegue ser entendida pela sua língua de sinais nos comércios e nos espaços públicos. As batalhas das pessoas com deficiência por mais acessibilidade e inclusão é um desafio constante e diário, mesmo existindo diversas leis a favor. Todos podem fazer a sua parte, mas para isso é preciso ter informação e formação para colaborar. Você sabe o que diferencia acessibilidade de inclusão? A acessibilidade significa assegurar e dar autonomia a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O acesso em igualdade de oportunidades, seja nos espaços públicos, privados, dando-lhes o direito ao transporte público adaptado, à informação e à comunicação inclusiva. E a inclusão é um conjunto de ações que combatem a exclusão de vida em sociedade causada pelas diferenças. O objetivo é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços para todos. O Brasil possui mais de 23% da população com algum tipo de deficiência. São quase 46 milhões de brasileiros. O estado do Piauí ocupa o 5º lugar com maior número de pessoas com deficiência, de acordo com o IBGE. A Constituição Brasileira de 1988 garante os direitos sociais e individuais das pessoas com deficiência. Foi a partir dela que criaram várias leis e normas mais específicas que têm como objetivo garantir a acessibilidade e a inclusão. Você deve saber que existe a Lei de Cotas, publicada em 1991, que determina as empresas a contratarem pessoas com deficiência para trabalhar. Em 19 de dezembro de 2000, foi lançada a Lei 10.098, a primeira totalmente voltada à acessibilidade. Esse instrumento legal tinha o objetivo de romper as barreiras do dia a dia das pessoas com deficiência, seja nas ruas, no transporte, na comunicação, dando oportunidade de igualdade para ir e vir. Em 2004, um decreto reforçou o que essa lei já dizia, prevendo o atendimento prioritário em projetos arquitetônicos e urbanísticos acessíveis e ainda acesso à comunicação e à informação. Mas não para por aí. O decreto também trouxe normas técnicas, como parâmetros de acessibilidade e inclusão. Atualmente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015, é a lei mais completa sobre o tema. Ele foi inspirado no Protocolo de Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência, sendo um dos legados mais importantes do mundo que impactam as leis e ações relacionadas à acessibilidade e à inclusão. E mesmo com leis tão importantes de acessibilidade, a sociedade só passa a respeitá-las quando ela age de forma mais direta. Esse é um dos motivos de surgir cada vez mais normas específicas por áreas, como é o caso dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde Suplementar exigiu alterações nos planos de saúde para que a comunicação fosse feita de forma mais acessível e clara para todos, em seus canais de comunicação, na educação. O MEC buscou promover a inclusão de estudantes com deficiência no ensino superior e lançou a Portaria número 20, que exige que seus ambientes físicos e digitais nas universidades sejam acessíveis a todos. Se as universidades não cumprirem essas normas, não irão mais poder renovar ou cadastrar novos cursos. O fato é que é papel da escola se adaptar às necessidades dos alunos e não os alunos se adaptarem aos padrões da escola. No trânsito, também foram criadas normas importantes para atender à necessidade de pessoas com deficiência auditiva. O Conselho Nacional de Trânsito lançou uma resolução que obriga a presença de professores ou intérpretes que saibam a língua de sinais em todas as etapas do processo para tirar a carteira de motorista. E tem mais!
No mundo do trabalho, as empresas são obrigadas por lei a contratar pessoas com deficiência, de acordo com o número de funcionários existentes. Se a empresa tem 100 funcionários, ele deve contratar no mínimo 2. Funcionários acima de 1.000, a empresa deve contratar no mínimo 5 pessoas com deficiência. As barreiras atitudinais são um grande desafio para a conscientização social jurídica sobre os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente. Por isso, a questão da acessibilidade é pouco falada e propagada, apesar de ser extremamente relevante. O desafio prático é: será que podemos falar em inclusão, acessibilidade e igualdade de oportunidades se um usuário de cadeira de rodas é carregado para entrar num ônibus, andar nas ruas ou entrar no espaço público? Será que é possível falar de igualdade de oportunidades e acesso à comunicação e informação quando uma pessoa com deficiência visual assiste um jornal na TV e não há descrição nas imagens? A legislação brasileira sobre essas questões é excelente, mas ainda temos muitos lugares que não se propuseram a abrir as portas, pensando na inclusão e na acessibilidade, seja nos sites, nos transportes, nos prédios públicos e privados e de uso coletivo, seja em restaurantes, nas universidades, nos hotéis e principalmente nas ruas. Isso tudo fere o direito garantido de ir e vir das pessoas que necessitam de adequações físicas e atitudinais para alcançar os seus objetivos. Portanto, é fundamental entender e vivenciar a essência do conceito de acessibilidade para podermos agir e falar de inclusão de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A inclusão é um valor, é uma cultura na qual não há um olhar de diferenciação. Só através da acessibilidade incluiremos a todos nos mais diversos espaços, alcançando finalmente a tão esperada igualdade.